a história humana, a raça humana surgiu como se dentro de uma encomenda genética que não funcionou. Foi encomendado, é? É o que parece, E na deu medida pane. em que os deuses se surpreenderam Com a própria criação. com o que houve com Eva, né? E depois com a influência dela em Adão. Eles não aceitaram muito bem aquilo, porque Eva mostrou uma sagacidade que nem os próprios deuses tinham, né? Então, houve uma encomenda genética do destino, de um processo aí que a gente aqui não pode analisar, mas surgiram seres, surgiu uma espécie a mais no âmbito da vida cósmica, com um tipo de lucidez que não era esperado. Então alguém disse, uau, perdemos o controle genético. Esses seres humanos agora vão escolher por eles mesmos o que é certo e o que é errado. Nós não temos mais como submetê-los ao antigo sistema em que nós Determinamos. Então, assim, vamos ter que convencê-los agora de que o que eles estão fazendo é errado, para que eles colecionem a partir de agora o que é certo e o que é errado com a nossa influência. As religiões surgiram para isso aqui. As religiões surgiram para dominar uma espécie que tinha saído do controle genético. O livre-arbítrio? Isso. Então, eles domaram o livre-arbítrio humano a se submeter às religiões. E os deuses continuaram a dizer agora, por meio das religiões, o que era certo e o que era errado, porque o ser humano não mais tinha obediência cega. O que é que houve? O que houve é que nós superamos um determinismo genético e terminamos caindo num condicionamento por meio da crença religiosa. Já levados por algum dono do rebanho, vamos dizer assim. Exatamente. Então hoje a humanidade caminha tentando, entre aspas, voltar a exercer a sua liberdade mental, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio no sentido de perceber o que lhe serve, e penso eu que a maioridade espiritual da Terra, ou da humanidade, reside exatamente nesse momento em que a gente olha para trás, para a religião da nossa preferência, caso você tenha, ou quem não tem, para as religiões, retira o que de bom teve, guarda isso no seu coração, mas daqui para frente, aquela submissão a conceitos absurdos sobre a figura de Deus, aquela submissão a crenças totalmente fora da razão ou da razoabilidade, a dogmas absurdos, isso tudo a humanidade vai começar a trilhar, penso eu, nesse novo momento. Por quê? Porque fora da filosofia não há salvação. Fora da filosofia. Na minha opinião. Cada um olhar para si e ver o que sou, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Cada um definir suas cotas de princípio e de propósitos, copiando do que as religiões ensinaram, mas tem uma prática de vida diferente do que as próprias religiões ofertam, porque a hipocrisia, a corrupção chegou em todo lugar. Então, assim, a humanidade, para poder escapar disso, só escapa na medida em que cada agente da vida, ou seja, cada ser humano, por si mesmo tem um senso crítico de olhar para trás e perceber o lento processo de evolução do pensamento humano, saber que coisas boas aqui aconteceram, que há bons ensinamentos religiosos, bons exemplos, mas as gerações do futuro não vão mais se submeter a essas. Tudo muito deturpado. Isso, então tem que ser um novo passo. Tem que, entre aspas, se libertar de valores que há milênios ou há séculos as religiões impõem sobre os ombros das pessoas, que não têm serventia lógica no sentido do bem e do belo. Então penso eu que a nossa maturidade espiritual está convivendo nesses últimos momentos em que a gente está olhando aí para um cenário de uma peça que já acabou, ainda que os atores não tenham compreendido que acabou. Mas eu acho que o dono do teatro, o diretor da peça e o autor do enredo e do roteiro, esses aqui já desistiram porque está uma bagunça tão grande que ninguém entre aspas, está no comando de coisa alguma nesse sentido. Você diria que então temos que parar de seguir dogmas e seguir o coração? Penso que sim, mas veja bem, isso não serve para toda a humanidade ainda. Nem todos estão preparados para se perceber? Nos 7 bilhões de seres humanos, nós temos irmãos e irmãs nossas
em vários estágios. Então, assim, alguns precisam ainda de uma disciplina, alguns precisam de um ato de contrição, e ele se anula e quer escutar de um pastor, de um padre. Quer delegar a sua salvação. Isso que seja, mas o que eu estou dizendo é que a humanidade do futuro não vai ter isso aqui mais. Nós estamos numa transição. Então, para aqueles que já pretendem dar esse passo mais largo, respeitando o que existe, mas não ficando aqui dando um passo mais largo, esses terão que, entre aspas, imitar Jesus, não no seu sentido religioso, mas humano. Humano. Para fecharmos, então, o que seria seguir Jesus? Jesus não dava conselho a ninguém, Jesus não se metia na vida Não julgava. de ninguém, não julgava. Jesus dizia, olha, eu ajo dessa forma, se o que eu estou fazendo serve para você, tome a sua cruz e siga meus passos. Ou seja, é uma coisa meio dionisíaca. Na hora que você age diferente do rebanho, você paga um preço. Por isso que é o tomar a cruz e seguir os passos. Você não pode esperar compreensão nem aplauso, mas você não consegue mais ficar parado junto com o rebanho, se você anda. Essa atitude de ousadia, essa atitude de subir um degrau nessa escada, já que todo mundo quer se horizontalizar e você quer se verticalizar, a turma que fica estacionada joga pedra em quem sobe. Mas é necessário subir. E alguns seres humanos estão subindo. Então, em algum momento, muitos irão. A transição começa aqui. É necessário fazer algo. Não dá para ficar parado aí esperando a salvação. O aspecto normóide que o professor Hermógenes falava, o saudoso professor Hermógenes, que dizia, Deus me livre de ser normal, no sentido de ser normóide, de ser o rebanho que impede o progresso das coisas porque é agarrado a crenças que alguém plantou, semeou lá atrás, que não serve às vezes mais para cá. Né? Então, assim, com todo respeito, voltar-se para Meca, qual o sentido de voltar-se para Meca? Para quem dá sentido a isso, tem todo sentido, mas não se pode exigir que daqui a 30 mil anos, não existe isso. Se o planeta vê um cometa bater na Terra, acabou com tudo, não tem Meca para se voltar. E quer dizer que a fé islâmica, a crença islâmica vai sumir? Eu não estou dizendo isso, mas, ou seja, ninguém precisa voltar para Meca. Isso é só um hábito religioso. Mas na hora que você sacraliza uma coisa comum, você confunde o essencial com o acessório, o eterno com as coisas triviais da vida. Então, isso tudo está confuso em todas as situações, em todas as religiões. Alguns seres humanos já não conseguem mais olhar para isso e vivenciar, aceitar. Então, dão passos em outras direções. É só isso que eu estou falando. É fazer coisas diferentes, né? Está tudo dado aí.